Hoje será apresentada a estruturação do Ministério, seus principais programas e possibilidades de projetos, e o evento é voltado aos secretários, gestores municipais, associações, instituições de ensino e sociedade civil. Neste momento, gostaria de chamar à frente para compor a mesa o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, o senhor Edgar Brandão Júnior, que representa o prefeito de Santo André, presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Paulo Serra. Representando o Ministério do Desenvolvimento Regional, convidamos o diretor do Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano, o senhor João Mendes da Rocha Neto. Convidamos também a assessora técnica do Ministério, a senhorita Cristiana Escorça Guimarães. Agradecemos a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo do Campo, Hiroyuki Minami, do secretário de Desenvolvimento Econômico de Rio Grande da Serra, que é representado por Christopher de Araújo, Silvio Jorge, representando a Caixa Econômica Federal, Giovana Gianazzi, secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Pires, o vereador de Santo André, Edilson Fumaça, representando o reitor da Universidade Federal do ABC, Dácio Matos, o senhor Leonardo José Esteu, Thales Mendes, representando o secretário de Desenvolvimento Econômico de São Caetano do Sul, o secretário adjunto de Finanças de Mauá, Edilson Stella, o secretário de Habitação de São Bernardo do Campo, senhor João Abucater, o secretário de Mobilidade Urbana de Santo André, senhor Ajão Marques, e Marcos Godinho, representando o secretário de Desenvolvimento Econômico de Santo André, Evandro Banzato. Agradecemos também a presença dos demais participantes. Convido agora a fazer uso da palavra o senhor secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Edgar Brandão. Bom dia. É aqui tradicional aqui. Alô? Vocês estão ouvindo? Não. Agora tá. Bom dia a todos. Aqui é normal isso, fica tranquilo, viu? Eu tenho um agradecimento, um carinho muito grande, né, para a presença do nosso diretor, o João Neto, e a Cristiana, que a gente acabou de conhecer hoje também, carinho da atenção. E quando a gente assumiu aqui em fevereiro, no início da administração do prefeito Paulo Serra, a primeira coisa que a gente fez questão foi de pedir uma audiência lá no Ministério. E eu tive o prazer de ser recebido pelo João. E aí iniciou realmente uma conversa bastante interessante. A mudança do Ministério da Cidade, junto com o Ministério da Integração Nacional, evidentemente trouxe para as prefeituras, as partes institucionais, governo, também querendo um entendimento do que aconteceria, o futuro disso, né? Então, a gente já vem há um certo tempo falando, né? Eu agradeço de coração a presença de vocês aqui. Como eu falei para o nosso diretor, o nosso secretário de Mobilidade Urbana já esteve aqui, o Giancarlo Peggio, que hoje não está, mas continua ainda no Ministério, e essa é uma forma que a gente está estabelecendo de contato dos ministérios com as prefeituras, né? E vamos ter outros segmentos também. O Dr. Eduardo, que é o nosso diretor jurídico, está em contato, inclusive, com o pessoal da Secretaria do Secretário de Habitação. Eu acho que é importante também, é um segmento também. Se eu for nominar todos os amigos que estão aqui dentro, eu vou errar.
Mas tem um especial, né? Que é o presidente de CREA, muitas vezes, o João Bucarter, nosso secretário de Habitação. Então, em nome dele, eu vou agradecer a presença de todos os outros secretários, diretores, né? A Caixa Econômica, que a gente falou até um pouco antes, a grande parceira aqui, eu vejo o Silvio, o Márcio, até o Silvio que voltou. Então, eu agradeço também a participação de vocês. O prefeito Paulo Serra, fico muito entusiasmado, assim como os outros prefeitos, pela participação. E muita gente está pensando, puxa, justamente o presidente do consórcio não está presente. Ele não está presente porque ele está numa reunião no Supremo em Brasília. Então, são coisas que a gente não consegue dominar na agenda. Quando a agenda é que você determina, você consegue, mas quando ela vem de outro organismo é muito difícil. Então, estou pedindo desculpa da ausência dele aqui no momento. E à tarde nós vamos ter uma possibilidade de conversar com as prefeituras de uma forma individual. Tem um calendário já pré-estabelecido, assim como nós fizemos com o secretário de Mobilidade Urbana. Então, à tarde, a partir da 1h30, as prefeituras que já sabem o horário vão estar presentes. O prefeito é convidado, alguns vieram na outra, os secretários ou os técnicos, para tratar especificamente do produto que for apresentado. Então, peço agora que, se o nosso mestre possa dar sequência, e eu faço um agradecimento a todos que estão aqui com muito carinho. Neste momento, vamos ouvir agora o senhor João Mendes. Bom, primeiro, queria agradecer ao Edgar pelo convite. Como ele disse, eu acho que foi uma das primeiras visitas que nós tivemos quando chegamos, né, lá na secretaria, e logo de pronto ele demandou que nós fizéssemos pensássemos, né, em um evento como esse que hoje se realiza aqui. Mas a gente vinha também numa agenda bastante intensa, o que nos impossibilitou, mas dessa vez deu certo, né? Ontem, inclusive, eu estava com a secretária lá, nossa secretária, e ela disse assim: para onde é que você vai amanhã? Eu falei: vou para São Paulo. Aí ela disse assim: a gente tem aquele compromisso que a gente está devendo há um tempão, né? Eu falei: a gente tem que ir. Então, assim, eu queria agradecer a presença de todos que vieram aqui, agradecer em nome da nossa secretária lá, Adriana, e do ministro, Gustavo Canuto, e dizer um pouco do que a gente vai trazer aqui para os senhores e para as senhoras. Como o próprio Edgar disse, a gente já teve aqui, parece a visita do Jean Pejo, né, que era o nosso secretário de Mobilidade. Tá para vir então o Celso Matsuda, que é o da Habitação, né? E também temos outra secretaria também que eu acho que é de extrema importância para os municípios, que é a de saneamento. Aí talvez também fosse o caso de se pensar. Então, essa apresentação hoje, a gente vai falar um pouco da nossa secretaria. Eu vou passar de forma rápida as outras secretarias, um pouco do que nós conhecemos também do trabalho delas, porque nós somos uma secretaria que nos colocamos como uma secretaria finalística, assim como as outras, mas a gente é visto, inclusive pelo ministro, como uma secretaria transversal, o que às vezes até gera um pouco de desconforto na gente, porque os outros secretários são tão secretários quanto a nossa. Então, na realidade, na linha de hierárquica acima dos secretários, na realidade só tem o executivo e o ministro, e não a nossa secretária, que é uma como as outras. Mas o fato é que a nossa secretaria, ela tem essa visão, talvez, de transversalidade, venha porque ela tem no DNA dela a questão do território. Ela é a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Regional e Urbano, né? Então, é território na essência, né? São escalas de fenômenos, né? O fenômeno da urbanização, o fenômeno das desigualdades regionais, né? Quer dizer, tudo isso nos chama então para uma visão muito mais ampla do que simplesmente o mandato que a Secretaria carrega no decreto de estruturação do Ministério. Então eu vou falar um pouco aqui do que é a nossa Secretaria e depois a Cris vai falar de um dos nossos principais programas que a gente tem hoje lá, que é o Procidades.
Podemos ir? Então... Queria fazer um esclarecimento, nós estamos ao vivo no Face, é uma live, então muitos técnicos estão acompanhando, inclusive nos locais de trabalho. Eu esqueci de falar isso para vocês, mas inclusive agora a nível mundial também. Tá, então não pode xingar, né? Não, tá bom. Um pouquinho sempre pode. Então, assim, como o próprio Edgar falou, a gente vai também trazer um pouco de como é que ficou a estrutura. Talvez alguns dos senhores e das senhoras já saibam como ficou a estrutura do Ministério do Desenvolvimento Regional. Para outros, talvez ainda seja uma novidade, né? Então, primeiro, eu sempre digo que se fala da questão de uma fusão de dois ministérios grandões, que era o Ministério da Integração Nacional com o Ministério das Cidades. Na essência, fusão mesmo, quem teve foi a nossa secretaria. As outras secretarias, elas foram transpostas, tal e qual elas estavam, elas vieram para dentro do Ministério. Então, a gente tem habitação, tem saneamento, tem mobilidade urbana, tem defesa civil, que era do antigo Ministério da Integração, tem a segurança hídrica, que era a antiga infraestrutura hídrica, e a nossa secretaria, que era a de desenvolvimento regional, com a de políticas e programas urbanos, essa sim, ela teve fusão. Então, hoje a nossa secretaria é uma secretaria que tem o mandato de fazer ou de tocar 4 grandes políticas, né? É uma coisa que já virou folclórico lá no Ministério. O pessoal ri muito comigo porque no planejamento estratégico, nessas coisas, o Ministério todo tem 10 políticas, né? Quando a gente olha para o decreto. Só a nossa secretaria carrega 4, né? E eu digo sempre, na realidade não é a nossa secretaria, é a minha diretoria, porque a outra diretoria é uma diretoria que eu digo que é obreira, é a diretoria que faz convênios, contratos, os termos de parceria, compromisso, né? Então não é uma coisa fácil ter 4 políticas por baixo do departamento que demandam muita energia da gente. A política de desenvolvimento regional, a política de desenvolvimento urbano, a política nacional de irrigação e a política nacional de ordenamento do território. Quer dizer, essas 4 políticas estão. E aqui o que eu trago para vocês é mais digamos, uma das responsabilidades que a gente sente. Quando se construiu o planejamento estratégico do Ministério, a construção dessa visão e da missão do Ministério, ela se ancorou muito naquilo que estava no mandato da SDRU. Isso para a gente, de um lado, foi bom, porque carregava o DNA da SDRU para fora do Ministério e dizia que tudo aquilo que está dentro do Ministério, na realidade, tem a ver com a SDRU. Por outro lado, também nos colocava uma enorme responsabilidade de pensar que as grandes apostas do Ministério, aquilo que o Ministério tem como visão de futuro, está muito em cima da gente, né? Então, como vocês podem ver, a missão do Ministério é essa daí: promover o desenvolvimento das cidades e regiões e a redução das desigualdades. E a visão é a transformação das cidades, né, e regiões em lugares mais justos e equilibrados. Isso é o puro DNA da SDRU. A gente sabe que não pode prescindir das outras. Eu não consigo ter equidade territorial sem saneamento. Eu não consigo ter equidade territorial sem uma habitação adequada. Mas, por outro lado, quando eu falo em redução das desigualdades, né, isso está muito ancorado na nossa secretaria, né? E esse outro quadrinho aí que está à direita dos senhores e das senhoras são os macroprocessos da gente, também do Ministério. Então, o desenvolvimento da capacidade produtiva, que essa está exclusivamente com a gente, da SDRU, porque as outras têm mais a pegada da oferta da infraestrutura e do serviço urbano, né? Melhoria do ambiente das cidades, isso aí está um pouco mais transversal entre todas elas, e ampliar a resiliência das cidades e regiões, que de certa forma também está muito ancorado na gente, em função do mandato de fazer planejamento e gestão territorial, e um pouco na Secretaria de Defesa Civil, e na habitação também está um pouquinho lá. Mas o fato é que o grande olhar do Ministério, né, que ele declara para a sociedade, tem muito da Secretaria por trás. Podemos ir? Isso aí é a caixinha do Ministério. Ficou essa coisa enorme aí, né?
Então a gente tem, só não vou nem me deter muito, que nós temos 6 secretarias, como eu falei, temos algumas empresas públicas, como a Codevasf, a Transurb, que é a companhia de trens de Porto Alegre, a CBTU, que opera boa parte dos sistemas metropolitanos de algumas das cidades do Nordeste, né? Belo Horizonte também. Temos algumas superintendências, algumas autarquias, Sudene, Sudan, Sudeco, Denox. Então ele virou um ministério gigante, né? Um dos ministérios com a maior estrutura, não ele em si, mas de vinculadas, que a gente chama de órgãos vinculados, é um dos ministérios com estrutura mais pesada que tem na esplanada. Isso, para alguns, tem um lado bom, porque demonstra potência e poder. Tem um lado ruim, que é a questão de coordenar. Coordenar um ministério muito grande é muito ruim, né? Porque a estrutura é muito pesada, né? Então ele virou esse troço enorme que está aí, que vocês estão vendo aí nesse slide. Podemos ir? Bom, então agora vamos falar um pouco mais das nossas políticas, né? A política de desenvolvimento regional, a nova, por que eu estou colocando nova? Talvez essa seja a política realmente mais nova que a gente tem dentro do governo, que já foi assinada pelo atual presidente. Foi um decreto do dia 30 de maio, né, que foi publicado já. Essa política, ela não nasce nesse governo, ela é uma política que decorre de um amplo e custoso processo, né, de consulta, que começou lá em 2012, 2013, por aí, e ele veio vindo e a gente teve percalços aí pelo meio do caminho. O fato é que agora no início do ano, a gente encontrou, digamos, bons apoiadores dentro da Casa Civil, e isso facilitou a nossa colocação dentro da agenda presidencial. Então essa política saiu, nova. É uma política que é preciso destacar qual é a importância de se ter uma política nova. A gente tem uma política de 2007 de desenvolvimento regional que ela estava muito ancorada no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E aí eu já tive na secretaria antes, né? Eu não sou um neófito na secretaria, eu sou na realidade eu sou de carreira do Ministério da Economia, o antigo Ministério do Planejamento, de uma carreira que a gente é cedido para os ministérios que estão precisando. Então, eu estava no Ministério da Integração desde 2003, né? Quando o Lula entrou, eu fui para o Ministério da Integração. E ali eu tive acompanhei muito esse processo de construção da política de desenvolvimento regional, e a gente, em 2007, então, tinha o decreto pronto, e fomos, muitas vezes, né, instados e provocados, né, e sobretudo pelos estados do Centro-Sul, né, Sudeste e Sul. Qual era a razão de que a gente não chegava com a PNDR, né, no Centro-Sul? Isso, de certa forma, causava desconforto para a gente, porque tinha sido forjada uma política que olhava as macro-regiões, mas quando a gente dizia que a gente atuava em escalas menores, a gente não conseguia, não tinha nexo o nosso discurso. Por quê? Porque a gente desconhecia as desigualdades que estão presentes no Sul e Sudeste, e elas existem. Aqui no estado de São Paulo elas existem. O Vale do Ribeira é uma região muito problemática. O Pontal do Paranapanema é uma região problemática. E aqui eu não estou falando de questões relacionadas a ativismo, nada não. Eu estou falando de indicadores. Qualquer indicador que eu aplicar no shape, né, e eu pego um indicador de PIB, um indicador de renda, um indicador de anos de estudo, qualquer um que eu jogar ali em cima, essas regiões elas vão se destacar, né, elas vão se descolar da realidade do estado de São Paulo. Assim como no caso do sul do Brasil, a gente tem extensas áreas de fronteira que também tem esse problema.
No caso do Rio de Janeiro, o norte do Rio de Janeiro é uma área muito deprimida também, a região de Campos dos Goitacazes, né? Uma região de tradicional cultura de cana, quer dizer, a economia muito forjada na monocultura. Então tudo isso dava um sinal para a gente de que a gente não podia perpetuar a política sem olhar o sul e o sudeste. Porque desigualdade regional, se a gente está falando de escalas diferentes, ele se expressa na macro, mas se expressa na micro escala também. Então, o esforço da gente na reconstrução da política foi exatamente esse, de não abandonar o que a gente tinha, o acúmulo para trás, mas trazer de fato para a agenda uma visão de uma política nacional de desenvolvimento regional e não uma política exclusivamente de desenvolvimento regional, ou seja, ela tinha que ser nacionalizada para que a gente entendesse que a expressão da desigualdade ela está colocada pelo território nacional todinho, né? Então, daí a gente está falando, eu vou só... essa parte que eu destaquei em vermelho, né, foi já propositadamente, porque a gente estava falando aqui de uma abrangência nacional, como eu disse, de uma atuação em escalas diferentes. Tá? Então a gente tem algumas escalas, algumas regiões que são prioritárias, que essas a gente carrega desde a antiga PNDR, e ela está na nova também. Então a faixa de fronteira, o semiárido, as RIDs, né, que são as regiões integradas de desenvolvimento. Essas são as nossas regiões destacadas. Então, podemos ir? Porque aí agora a gente começa... O que a gente tem? A política no passado também era uma política que ela se prendia somente, como eu disse, à questão de redução de desigualdade. E com isso, a gente não conseguia enfrentar problemas, não conseguia compreender, ou até compreendia, mas não tinha a atuação no território, né? Então, o que a gente fez dessa vez agora? Ao invés de ter um único objetivo, a política se abre em 4 grandes objetivos. O primeiro dos objetivos é o que a gente chama de convergência. O que é a convergência? Quando a gente pega também o mapa do Brasil e aplica também determinadas bases de dados, a gente sempre tem um Brasil muito cindido, né? De Belo Horizonte para cima é um Brasil, de Belo Horizonte para baixo é outro Brasil. Aí aqui eu estou falando no macro, eu voltei agora a puxar a minha lupa de novo para cima. Tá? Não estou falando do subregional, não. Então isso fazia com que a gente tivesse a compreensão de que a gente precisa promover a convergência. E o que é a convergência? Não é estagnar quem está em cima. Tá? Quem está em cima tem que continuar. Ter políticas mais potentes para fazer com que quem está embaixo comece a se aproximar. E aqui eu também não tenho a ilusão de equidade completa. É uma coisa que eu digo sempre, eu sou professor também lá na UNB, e quando os meus alunos dizem assim, a harmonia territorial, eu digo, menino, deixa de ser maluco, não existe isso em lugar nenhum do mundo não, nem na Alemanha, nem no Japão, nem onde você pensa que as sociedades são mais homogêneas, não existe. Isso aí é coisa de Poliana, né? O modo de produção capitalista, ele em si, ele a expressão espacial dele é a desigualdade. O que a gente não pode é aceitar a desigualdade nos níveis que a gente tem. Mas dizer que tem desigualdade, todo mundo tem. França, Alemanha, Áustria, Suíça, Noruega, todo mundo tem desigualdade de algum jeito. Né? Então eu digo sempre que o que na realidade a gente deseja é pegar os de baixo e tentar ir aproximando eles, né? Isso não quer dizer que eu vá parar quem está em cima, não. Então, o primeiro objetivo da gente é a convergência. E no objetivo convergência, de fato, a gente mantém o foco nas 2 grandes regiões que apresentam dados muito dramáticos, que é Norte e Nordeste. Podemos ir? O segundo objetivo, a gente chama de competitividade regional, geração de emprego e renda. Aí a gente já começa a se aproximar do Centro-Sul e já não é mais a lógica do objetivo anterior de Norte e Nordeste. São regiões que a gente tem um ciclo meio perverso, que é a coisa do Tostines, é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. Então são regiões em que a economia declina, não existe oportunidade para os jovens migram, não há força de trabalho disponível, não há atratividade, e você vai caindo, e vai caindo, e vai caindo. Então a ideia é atuar nas áreas onde a gente tem elevadas taxas de imigração e que isso está se refletindo no PIB declinante.
Isso está muito vinculado ao sul do Brasil e algumas áreas do sudeste. Algumas áreas do sudeste, então, o sudeste, São Paulo Maravilha, o sul Maravilha da década de 60 e 70, ele já não é um consenso, né? Existem áreas do sudeste e áreas do sul do Brasil que perdem população. É muito por migração intrarregional, mas é um problema. Então a gente pega, por exemplo, estados como o Rio Grande do Sul. Eu tive recentemente em Porto Alegre fazendo uma fala assim também para o governo do estado, e a gente pegou alguns dados, né? Eu produzi alguns mapas para colocar, e são dados muito dramáticos. A faixa de fronteira, né, sobretudo a faixa que está ligada à Argentina, onde está Uruguaiana, Jaguarão e tal, e um pouco do Uruguai também, a população jovem nesses municípios é declinante, né? Essa população está indo para onde? Essa população está migrando para Porto Alegre e para a cuia norte de Porto Alegre, que é a Serra Gaúcha, Vacaria, Caxias do Sul, Gramado, Canela, que é onde está a potência industrial do estado do Rio Grande do Sul. E a parte sul do Rio Grande do Sul está se reprimarizando, quer dizer, a gente teve cidades com alguma pujança, e essas cidades estão declinando hoje, né? São cidades até que têm infraestrutura, que a gente está chamando lá no Ministério de infraestrutura de bem-estar. O que é infraestrutura de bem-estar? É saúde, é educação, é segurança, é saneamento. Então, algumas dessas cidades, inclusive, você tem já uma parte dessa estrutura obsoleta, né? E aí foi interessante quando eu falei isso, conversando com o secretário de Educação do estado depois, ele disse assim: João, o que você falou é verdade, assim, a gente tem uma obrigação, inclusive constitucional, de investir em educação, e se eu fosse colocar hoje e construir escolas, eu construiria essas escolas para construir e depois passar a chave, porque eu não tenho, né? O bônus demográfico brasileiro também acabou, né? Então, assim, a gente já está entrando na estagnação, né? Estamos já começando a declinar, né? E cada vez, um dia desse eu estava com a professora Rosana Baeninger aqui da Unicamp, que é da demografia, e ela disse, quer dizer, a gente estimava que o Brasil entraria nessa curva em 2050. Cada vez que o IBGE faz um estudo, essa curva veio vindo, e ela está em 2027, daqui a 8 anos. Daqui a 8 anos o Brasil entra em declínio populacional, quer dizer, a gente nem enriqueceu e já estagnou a população. Nós teremos um padrão demográfico de Europa sem ter chegado aos níveis de desenvolvimento europeus, né? Então esse é um outro problema. Podemos ir? O terceiro objetivo que a política se propõe a enfrentar são essas regiões excessivamente dependentes de commodities, né? O agro é pop, é tudo muito lindo, mas se a China der um recuo, o Centro-Oeste quebra. O Centro-Oeste, que é essa potência que todo mundo fala, de soja, de milho, de algodão, basta um recuo, e agora a gente teve aí, a semana passada, um pouco de oscilação, né? Quer dizer, nunca ela cresceu tão pouco como cresceu agora nesse último mês, e aquilo ali já acendeu um sinal de alerta, né? Quer dizer, nós nos transformamos, né, num grande celeiro, mas não agregamos valor e nem diversificamos. Então a gente precisa diversificar e precisa agregar valor nessas apostas que a gente já tem consolidadas. Não estou dizendo aqui que é para a gente acabar com a soja, com o milho, com o algodão, de jeito nenhum. Mas a gente não pode ficar exportando ad eterno in natura, né? A gente precisa beneficiar, ter valor agregado, gerar cadeias, né? Ter cadeias de geração de riqueza, né? E não somente colocar no caminhão, o caminhão despejar no navio, o navio vai embora. Não pode ser isso. Então, é um outro objetivo da política também. E isso, portanto, também nos coloca em outras regiões, inclusive no sul e no sudeste do país, né? Que são regiões, algumas delas, fortemente dependentes dessas commodities. Podemos ir? Aqui é só para que vocês vejam, são os programas que a gente tem, hoje colados dentro da política, né? O Rotas da Integração e o Agricultura Irrigada. Podemos ir? Esse também é o mapa do Rotas da Integração. Aí vocês veem que ele está no sul, mas está muito pouco no sudeste, né? O Rotas da Integração
para quem não conhece, ou quem tem alguma aproximação com arranjos produtivos locais, ele se assemelha aos arranjos produtivos, mas ele é um tanto quanto mais extenso, tanto que vocês veem a extensão das rotas ela é muito grande. Em algumas das nossas rotas elas atendem aí 200, 300 municípios, né? Então a gente dinamiza algumas economias. No passado, muito dessas rotas estavam ligadas ao agro que eu digo é ovino caprino, leite, mel. E agora, quando a gente recepciona o urbano, a gente está fazendo a incidência dessas rotas nas cidades. Então a gente está colocando de pé 2 rotas que eu digo que são urbanas: a rota das TICs e a rota da economia circular, que inclusive a gente deseja se aproximar muito de São Paulo. De São Paulo, estou falando não do município exclusivamente, mas da RM de São Paulo. A gente está falando de uma população de 22, 23 milhões de habitantes, a cidade mais rica do país, desigual, mas mais rica do país, que tem uma geração muito grande de rejeitos e que, portanto, há também um potencial muito grande para se trabalhar com a questão da economia circular, né? Podemos ir? E o último objetivo da PNDR, e isso também recai sobre o território como um todo, é o que a gente chama de rede policêntrica de cidades. O que é a rede policêntrica de cidades? Isso está colocado tanto na PNDR como na PNDU e está no nosso programa, que foi para o PPA, foi fechado ontem. A gente está declarando o seguinte: o nosso foco de atuação, e isso coloca, portanto, boa parte dos municípios que aqui estão nessa linha de tiro, mas uma linha de tiro no bom sentido. Nós estamos dizendo, nós vamos atuar nas cidades médias, certo? Então, foi RM, núcleo de RM, né? São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, não serão objetos da nossa política, né? Nossa política vai ser o entorno metropolitano das médias, ou as médias que estão soltas dentro do território. Juiz de Fora, Uberlândia, Anápolis, Londrina, Maringá, Santa Maria, Feira de Santana, Campina Grande, essas serão as cidades. São José dos Campos, Sorocaba, Bauru, essas. A gente tem dito, inclusive, isso para alguns prefeitos. Um dia desse, o prefeito de Recife teve uma conversa com a gente lá, ele saiu meio desalentado quando a gente disse: olha, se for o município da RM de Recife, Cabo e Pojuca, beleza. Agora, se for Recife mesmo, vai ter que procurar em outro lugar o recurso, certo? Então, é isso. A gente está... Qual é o indicador do nosso programa que está indo para o PPA, que a gente está chamando a interiorização do desenvolvimento. É isso que a gente precisa. A gente não pode... E aqui eu sei que eu poderia sofrer uma saraivada de críticas, poderia se dizer assim: mas os nossos grandes passivos estão nas RMs. Estão, sim. Mas toda vez que eu continuo investindo nas RMs, eu estou fazendo opções por escalas de problemas que são muito grandes, demandam muitos investimentos, e eu estou deixando a descoberto um conjunto de outros municípios que vão se transformar nessas RMs mais para frente. Então, o que a gente está tentando é se antecipar, né? Uma das coisas que eu sempre dizia quando eu era do Ministério da Integração, mas conversava com os colegas das cidades, tinha um diretor lá que eu sempre, às vezes a gente até meio que se faiscava, né, que eu dizia: cara, vocês têm que olhar para essas cidades médias, porque do contrário, se hoje você tem 15, 20 cidades que são problemáticas, que são as RMs, né, daqui a 50 anos, ou daqui a nem 50, daqui a 20, 30 anos, porque está muito acelerado, a gente vai ter 70, 80. E a gente não vai ter dinheiro. E isso a gente não tinha PEC do teto dos gastos ainda. Eu ali já estava antevendo alguma coisa. Não tinha PEC do teto dos gastos. Então hoje eu tenho menos recursos, e se eu abandono as cidades médias, na realidade eu potencializo o problema, né? Eu deixo de enxergar um problema no futuro, que vai se transformar numa coisa muito maior.
Podemos ir? A gente já está. Então, só para dizer para vocês, o que é a política urbana, né, do MDR? E aqui eu também queria fazer um esclarecimento. A gente está começando estamos dando os primeiros passos da PNDU. Alguns podem dizer assim, mas a gente não tem a PNDU? Não, a gente não tem a PNDU. A gente tem uma porção de regulamentos, né? Normas que recaem sobre o espaço urbano. A 10.257, a 10.257 não é a política. O Estatuto da Metrópole não é a política, ele é parte, eles têm que ser parte. Mas a política, ela é, na realidade, algo que vai colocar tudo isso embaixo e fazer alguma coordenação, alguma governança. Então, a gente está construindo isso. Para isso, a gente está fazendo uma inflexão, né? Qual é? Do planejamento urbano para a questão do desenvolvimento urbano. Com isso, eu também não estou dizendo que eu estou abandonando a questão do olhar para a cidade, o cuidado com a cidade. Mas eu preciso entender também que as cidades são os grandes motores da economia e que enquanto a gente não enfrentar isso e colocar dentro de uma política, elas continuarão sendo os grandes motores, crescendo ao bel prazer. Então, vai ser essa coisa desorganizada que a gente tem mesmo hoje, né? Então, os planos diretores, né, eles, aqui eu suponho que muitos dos senhores e das senhoras tenham trabalhado, se não é na elaboração, acompanhando e tal. A gente tem planos diretores muito bem feitos no país e temos planos diretores que são verdadeiros desastres, né? A gente tem planos diretores que optaram talvez por fechar os olhos para as questões relativas ao desenvolvimento econômico da cidade. Isso impediu a cidade de crescer desordenadamente e fazer prevalecer a lei de mercado no território? Não. Então, quer dizer, o plano diretor passou a ser um instrumento morto para essas cidades. Por quê? Porque não reconheceu que tinha que ter um pé do planejamento e um pé do desenvolvimento. O desenvolvimento urbano, que é o desenvolvimento também econômico da cidade. Então, é um pouco disso que a gente está colocando como mote da PNDU. Podemos ir? Outra questão que a gente está incorporando, né, são aspectos que vêm da nova agenda urbana, que foi aprovada em Quito, e que são temas que a gente julga transversais e que precisam ser enfrentados. Então está aí, a questão climática, não trabalhar a questão climática no desenvolvimento urbano também é de novo enfiar a cabeça na terra, igual um avestruz, né? E a gente tem frequentes e cíclicos desastres em cidades grandes e pequenas no Brasil e que me parece estão ficando cada vez mais frequentes. E a gente precisa olhar isso. E são cidades que estão localizadas em todas as partes do país e cidades de todo porte, né? Aqui a gente podia passar o dia... Eu nem sou da SEDEC, mas eu tenho alguns amigos lá na Defesa Civil e um dia desse a gente estava conversando. Então, desde o Rio de Janeiro, com aquele grande escorregamento que teve em 2011... há questões, por exemplo, como algumas ocupações irregulares com desabamento de prédios, né? Então, assim, são questões de ordem urbanística, mas também são questões de ordem ambiental. Quer dizer, não se colocou os freios e as travas, né? Ou não se criou institucionalidades realmente fortes para travar essa expansão das cidades. Então, quer dizer, isso precisa ser enfrentado. A questão demográfica, né? Isso não é somente a transição, implica em dizer o seguinte: as nossas cidades estão despreparadas e elas são hostis ao nosso envelhecimento, né? E aqui eu falo por Brasília, também me sinto muito à vontade de falar, né? Tem alguns amigos lá na universidade que não gostam quando eu falo isso. Espero que eles não estejam vendo isso na internet, que aí eles vão me queimar de ver lá na universidade. Quando eu digo o seguinte: Brasília não é planejada, Brasília é um projeto. Porque se ela fosse planejada, ela era um pouco mais amistosa. E aí eu não estou falando só do idoso, não. Ela é uma cidade hostil a todo mundo. A cidade majestosa, né? É uma cidade de vias largas, em que você não tem onde atravessar em determinadas vias. Como é que você faz? Não são poucos os episódios de atropelamento de idosos, de pessoas com limitações. É uma cidade que não tem calçadas. É uma cidade que se sacralizou o bucolismo dos jardins de Burle Marx, mas você não fez calçadas.
né? É uma cidade cheia de acidentes que a própria arquitetura criou, né? Desníveis, de repente você vai para continuar para o traçado não ser prejudicado, você acaba ali uma calçada e tem um abismo, coisas desse tipo. Então, eu digo sempre, planejada não é traço, né? Planejada é antecipação. Então, a gente tem outras cidades no Brasil que são cidades espontâneas e que são mais planejadas. Essas sim são planejadas, não Brasília. Brasília é o exemplo do que não deu certo. Então, assim, a questão demográfica precisa ser enfrentada, né? A equidade social é uma preocupação que a gente tem que ter. As cidades da gente são muito desiguais. Hoje eu vinha do aeroporto para cá, fazia muito tempo, eu venho para São Paulo com muita frequência, mas quase sempre eu fico no município de São Paulo. Fazia muito tempo que eu não vinha ao ABC, e eu vinha conversando com o Edgar, né? Então, assim, passar ali por Mauá e ver aquela extensão enorme, né, de ocupações, né? Aquilo mostra, é uma cidade, essa mesma cidade que tem a Avenida Paulista, e aqui eu estou pensando no organismo metropolitano como um todo, certo? Não estou dividindo por município. Essa mesma cidade que tem a opulência e a riqueza dos jardins e da Avenida Paulista, tem aquilo ali, né? As cidades se financiarizaram demais, né? Você tem cidades, o próprio mercado imobiliário encontra os escapes, essa coisa dos a microhabitação, que hoje a gente tem proliferando notadamente aqui, mas em Curitiba, um dia desse eu estive em Curitiba e eu gosto de tirar fotos dessas coisas. Então, apartamento de 10 metros, 12 metros, isso no passado se chamava kitnet e era para quem não tinha dinheiro. Hoje em dia é coisa chique, né? Tem aí alguns empreendimentos ali na região dos Jardins. Um dia desse eu estava lendo a Folha, um apartamento de 27 metros quadrados sendo vendido a R$430 mil. Quer dizer, isso é a financiarização na veia, né? E a financiarização, portanto, ela não permite a equidade, ela não permite o pobre por perto, né? Então você passa a fazer uma higienização vinda do próprio dinamismo do mercado. A segurança é algo que a gente também tem uma preocupação grande, e a segurança aqui eu não estou falando no sentido de ostensividade de força policial, estou falando de sensação mesmo de segurança, de reapropriação de espaços públicos abandonados, da iluminação, quer dizer, de trazer de volta áreas abandonadas e que estão marginalizadas da cidade por receio da sua população, trazê-los de volta à vida. Então esse é um outro ponto também que a gente tem se preocupado na PNDU. E a transformação digital, porque essa parece que é inexorável, né? A semana que vem a gente está fazendo em Brasília, lá na nossa secretaria, a gente está coordenando o processo de construção da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. A primeira oficina vai acontecer agora dia 27, é uma oficina ainda muito dentro de governo, para a gente alinhar um pouco o conceito, mas entender que essa questão da digitalização, da vida digital, está posta. E o que a gente precisa então é pensar em como é que essa digitalização pode ser ofertada à sociedade e como ela pode ser ofertada também para a gestão do território, não tentar inverter. Não é que a sociedade e o território virem escravos do digital, e sim colocar o digital como meio para que tudo isso melhore. Então, a gente também tem uma preocupação da construção da inteligência territorial, que isso está tanto na PNDR como na PNDU. Então, a gente, inclusive, dentro da própria PNDR, no decreto, tem a previsão de um núcleo de inteligência territorial, e a ideia é isso, é trabalhar a interpretação do território, reconhecer que a gente tem um território muito heterogêneo, muito grande, que não dá para a gente pensar, inclusive, em políticas que sejam pasteurizadoras, porque isso a gente já experimentou e a gente fracassou sempre, né? Então precisamos ter... A gente fala tanto, né, que o Brasil é um país diverso, que é um país heterogêneo, que é um país rico, né, de realidades, e as nossas políticas elas são sempre muito pasteurizadas, autorreferentes em uma determinada realidade ou um determinado lugar, e a partir dali você replica para o país todinho, né? Eu lembro disso também. Sempre a gente às vezes tem coisas que a gente discute, né, e parece que são etéreas, mas não são. Eu lembro que assim que o Minha Casa Minha Vida surgiu, os dois ministérios eram separados, eu estava na SDR e a gente cuidava da Ilha do Marajó e boa parte da região norte, né, na SDR. Uma vez a gente
conversando com alguns prefeitos, os prefeitos dizendo que estavam com problemas. Qual era o problema? O protótipo do Minha Casa Minha Vida era um protótipo metropolitano, é um protótipo de alvenaria. Quando eu estou falando de Amazônia, não é porque a pessoa é miserável, não. O estilo de vida e de habitação é de madeira e é na beira do rio. Então, quer dizer, tem problemas. Beira dos rios, os grandes rios da Amazônia são todos rios federais. Então você não tem como ter a propriedade daquilo nunca, não é possível. Se alguém der um título de propriedade, vai ser preso, né? Porque e a habitação, independente da questão da condição social, é aquela habitação em cima de palafitas, porque aquele sujeito ele lida com o rio como se fosse parte da família dele. Então a gente tinha um problema, que era esse. Você não tinha esse protótipo adaptado à realidade da Amazônia. Quer dizer, isso mostra claramente como as políticas nacionalizadas nem sempre elas são úteis para a população, né? Podemos ir? A gente já está... Então aí a visão que a gente tem é uma política que deve acontecer em múltiplas escalas, inclusive do município, metropolitano, etc, etc. Ela é interfederativa, e aí aqui os municípios têm um papel muito importante, porque na essência é o município quem é o gestor do lugar. Aí vou para o conceito mesmo, para a teoria, né? Quer dizer, não, a União ela é uma abstração, ela é o resguardo da soberania e das coisas mais macros. Mas o lugar, quem toma conta do lugar é o prefeito, né? É a prefeitura municipal que toma conta do lugar. Né? É ele quem está ali cara a cara, né? A União é lá em cima, a lupa da gente é sempre muito distante, né? E é intersetorial, multissetorial, interinstitucional, porque quando a gente fala, né, que a gente lança a mão de questão de segurança, de demografia, tudo isso, né, de questões de equidade, isso não se encerra no mandato da SDRU nem do MDR. Então a gente precisa lançar a mão de outros órgãos do governo federal, né, horizontalmente, e também na relação vertical, pensar que para a gente conversar com as prefeituras, eu também não vou conversar somente com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Santo André. Muitas vezes eu vou ter que conversar com a Secretaria de Saúde de Santo André, com a Secretaria de Educação de Santo André, mesmo que quem esteja de fora esteja dizendo assim, mas por que esse cara veio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e está conversando com o povo da educação? A gente precisa, né? Podemos ir? Aqui é um pouco do que a agenda possui, digamos, como alicerce. Então, a gente tem a questão da política, da legislação, que a gente precisa também avançar nisso, o planejamento e desenho urbano, como eu falei para os senhores e para as senhoras, a gente não vai abandonar a questão de planejamento e desenho urbano, né? A economia urbana e finanças municipais. Eu acho que alguns dos senhores e das senhoras têm acompanhado uma discussão que está efervescente, que parece que essa semana a temperatura subiu bastante, que é a questão da reforma tributária e do pacto federativo, que eles estão chamando, que é uma redistribuição de recursos da União, mas que para a gente também tem uma clareza. Fazer somente a redistribuição sem fortalecer, né, sem capacitar as prefeituras, né, isso também pode ser um grande tiro no pé. E aí aqui eu estou falando para os senhores e para as senhoras, a realidade da RM de São Paulo, ela é uma realidade muito diferenciada do que a gente tem aí pelo país, tá certo? Então, a gente conversa com essas cidades, até de porte médio, cidades maiores que estão no Centro-Sul, a fala do servidor da prefeitura é uma fala com muito mais potência e qualidade técnica do que a gente vai encontrar, e às vezes em pequenas cidades. Mas quando a gente está falando de descentralização, eu estou falando de São Bernardo, Santo André, São Caetano, e estou falando lá de Canto do Buriti, no Piauí. Então, quer dizer, eu preciso, portanto, para fazer uma descentralização consequente, para que isso de fato vire alguma entrega para a população, eu preciso fortalecer a capacidade de gestão dessas prefeituras. Então, uma das coisas que a gente também tem se preocupado é esse fortalecimento da gestão, né?
extensões e renovações urbanas planejadas. Depois a Cris vai falar um pouco do Procidades, e a lógica do Procidades é a mesma lógica que a gente está incorporando para o nosso programa do PPA, é uma lógica territorial de atuar em determinados perímetros, mas aí depois a gente fala um pouco mais disso, só para não tomar muito. Podemos ir? Pronto, a agenda da SDRU para os municípios, né? Então o que a gente tem? O programa Procidades, que é financiamento, que é esse que a Cristiana vai apresentar depois para os senhores e para as senhoras. A construção da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, como eu falei, a gente está começando aí, né, a semana que vem. Esse que está aqui à esquerda é o meu queridinho, que é esse de fortalecimento das capacidades. Eu digo sempre meu queridinho. Ontem a gente estava almoçando, eu e a secretária, e ela disse assim, é porque você está sobrecarregado. E esse programa, né, é uma redefinição do capacidades, que veio do Ministério da Cidade, só que ele está muito mais ampliado. Lá na UNB, eu trabalho exatamente com pesquisa à gestão local. Então, quando Capacidades veio para minha mão, era o meu sonho, assim, era um brinquedo, assim, que eu estava recebendo, era um prêmio. Né? Na época da transição, eu e a Adriana, ela estava já convidada, ela me chamou para ser o adjunto dela, aí ela mostrou o decreto que ia sair no dia 2 de janeiro, ela disse, João, esse aqui é a nossa secretaria. E aí eu olhei e falei, mas cadê as outras secretarias? Aí fui olhar e falei, cadê o Capacidades? Ela disse, pois é, não está com ninguém. Falei, puxa aqui para dentro. Né? Quando puxou, aí veio, né? Então saiu no decreto Capacidades para a gente. E aí, em tese, o Capacidades era para ficar dentro de uma coordenação que está embaixo, sob o meu comando. E eu não soltava ele de jeito nenhum. Aí a Adriana dizia assim, João, você está cheio de coisa, você tá soberbado. Eu dizia, ela dizia, vamos descentralizar o Capacidades. Eu dizia, de jeito nenhum, não quero. Aí ontem foi engraçado, porque tem essa discussão agora da desvinculação dos fundos, essa coisa do Pacto Federativo, né, da reforma, e ela tem uma agenda também que, em tese, também não era preciso ela estar, não, que era dessa discussão. E ontem, na hora do almoço, aí ela dizendo assim, vamos passar o Capacidades. Eu falei, você não passa a parte do financiamento para outra pessoa, então por que eu vou passar o Capacidades? Não vou passar, não. E ele está ficando muito bonitinho, e ainda a portaria nem está publicada. E quando foi ontem, um técnico da gente disse assim, João, embora não esteja publicada a portaria, como a gente andou fazendo um périplo lá pela esplanada, a gente apresentou isso para a Casa Civil da Presidência. Aí a Casa Civil gostou muito. E aí estava no site o gov.br, que é um grande portal, o nome do programa já está lá, porque o nome dele não vai ser mais Capacidades. Vai se chamar Programa de Fortalecimento das Capacidades dos Entes Subnacionais, né? E aí o Capacidades, os cursos, eles vão estar lá dentro também, mas tem uma porção de outras coisas, como extensionismo, as universidades, o sistema MEC, a ideia da gente acionar o sistema MEC através dos institutos, das universidades. A gente tem inovação, a gente tem melhoria da gestão fiscal, a gente tem uma parte de assistência técnica, tudo isso, ou seja, ele vai ficar bem grandão. Então esse é acho que é uma importante entrega que a gente tem, né? E a questão das cidades médias é o que a gente estava falando, né? A consolidação de cidades como polo, e cidades pequenas a gente também vai atuar, porque não é com a lógica e nem com o volume de investimento para as médias, porque elas demandam e já tem enormes populações, mas a gente também não quer abandonar a pequenininha. A pequenininha é importante que a gente continue olhando também para ela, porque senão a gente vai, ajudar ou contribuir para um movimento de saída, e que o IBGE já vem mostrando. As cidades pequenas, elas vêm morrendo. Cada censo que a gente tem, uma boa parte de cidades pequenas vem declinando. Então, que a gente quer também atuar nas menorzinhas, né? Podemos ir? Bom, aqui eu nem vou me deter, tá? Como o Edgar falou, o Jean já esteve aqui. Isso é um pouco do que a gente tem nas outras secretarias, nas nossas. Na de mobilidade está aí, né? Eles têm aberto chamadas frequentes e tal, para apresentação de propostas, tem cortes de população.
Então, assim, o que eu estou trazendo aqui, como o Edgar falou, eu me concentrei muito na nossa e vou fazer uma passagem só para que os senhores vejam um pouco de como é que está o Ministério do ponto de vista de ações nas outras secretarias. Mas é claro que os secretários ou os técnicos das outras secretarias têm muito mais propriedade para conversar sobre isso com os senhores e com as senhoras. Podemos ir? Aqui na mobilidade também, eles estão criando um sistema de informações, a gente inclusive está conversando um pouco com eles. Indicadores de efetividade da Política Nacional de Mobilidade, né? Isso hoje é muito cobrado pelos órgãos de controle, que a gente tem indicadores, que a gente mostra um pouco da performance, né, nas entregas, na efetividade do gasto público. Tudo isso tem sido muito demandado, o Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, né, tem acompanhado a gente sempre. E os planos de mobilidade locais, que eles também estão fazendo uma incursão nisso para atender um grande número de municípios que têm dificuldade ainda de fazer isso, assim como o de saneamento teve umas ações mais focalizadas para ajudar os municípios, agora tem os de mobilidade. Podemos ir? Aqui a elaboração do Plano Nacional, né, que eles também têm dialogado muito com a gente na PNDU. O modelo de desenvolvimento integrado para as cidades pequenas, eles estão também trabalhando nisso. O Retrem, que era um programa que o Jean tinha em muita estima, mas que foi mantido mesmo com a mudança. A finalização e lançamento de um programa de seleção chamado o Avançar Cidade, só que na qualidade de mobilidade urbana. O Avançar Cidade já existe, mas eles estão mexendo com isso, com recursos do BNDES, e utilização de energias alternativas. Eles estão entrando fortemente também nessa discussão de mudança de paradigma, né? Podemos ir? Opa. Eu acho que já estava mais... Estava faltando só 4. Não, estava... Não, mais. Não, um pouco para cima. Aí, nesse mapa, pronto. Acho que é porque tem um mapa, em geral ele fica pesado. E aí aqui a questão de saneamento, né? Essa é a situação também, né, de saneamento no Brasil. A gente ainda tem, quando a gente, digamos, desce isso para o nível intramunicipal, essas desigualdades se expressam também. A gente vai ter, às vezes, números agregados de municípios, porque as bases, elas são sempre elas vão relativizando, né? Mas quando você entra no tecido intramunicipal, aí você percebe que cidades grandes e ricas que estão no sul do país também ainda têm déficits de saneamento grandes. Um dia desse eu estava vendo, a gente fez um exercício em relação à cidade de Joinville. E Joinville é uma cidade razoavelmente dinâmica e bastante rica, né, da estado de Santa Catarina, mas que nas suas áreas periféricas ainda continua apresentando déficits, números muito ruins de saneamento, né? A questão de abastecimento de água, algumas regiões do país isso está resolvido, não em todas. A gente continua tendo áreas que têm uma forte disponibilidade, mas água ruim, como o norte do país. É incrível se pensar que uma região como a região amazônica, as pessoas têm problemas com água, né? As doenças de veiculação hídrica ainda são muito fortes, né? O tratamento ainda é muito ruim. Então, isso é uma questão para a gente também enfrentar, mas isso fica por conta do pessoal lá da dos nossos colegas do saneamento. Podemos ir? O de esgoto, né, tá aí também. Essa é a parte mais dramática, talvez. O esgotamento aí no país como um todo é dramático, né? Podemos. E aqui é só um pouco para falar quais são as grandes linhas que eles estão atuando, né? Ampliação e aperfeiçoamento dos instrumentos de apoio ao investimento, né? Estão tentando desenhar arranjos de financiamento, fortalecimento institucional também dos prestadores e dos titulares dos serviços, e articulação de programas também, promovendo uma racionalidade maior na aplicação desses investimentos. Podemos ir? Já tá... Pronto, a habitação é a última.
Então há uma discussão sobre uma possível mudança também do perfil do Minha Casa Minha Vida, talvez para utilizar os próprios da União. Uma da discussão que a gente hoje teve algumas avaliações feitas por professores de universidade em relação ao Minha Casa Minha Vida, até no antigo Ministério das Cidades. Algumas dessas publicações estão disponíveis no site, livros, capítulos inteiros que discutiram a validade do programa. Foi muito importante, sim, o Minha Casa Minha Vida, mas a gente não pode dizer que ele foi um completo sucesso. Um completo sucesso ele não foi, porque em algumas regiões, notadamente onde você tinha o solo muito valorizado, o que aconteceu? Se afastou. É o que um colega geógrafo aqui da Unicamp, o Manuel Lemes, se criou um extensor urbano, quer dizer, lá destacado fora do tecido, do limite do perímetro, você colocou o conjunto. Isso cria um ônus para a prefeitura, porque você vai ter que colocar todo tipo de serviço ali. E dependendo da distância, você também onera bastante a população, no tempo de deslocamento. Em geral, se o empreendimento estiver sozinho, o próprio transporte ele é mais rarefeito, é uma linha de ônibus só, passa com... o espaçamento de tempo é muito grande até que passe. Então, quer dizer, isso tem problemas também, Então a ideia é se pensar essas áreas centrais de grandes cidades brasileiras, que tem muitos próprios da União, e pensar na questão de fazer retrofit, requalificar essas áreas e colocar essas populações nas áreas centrais, Quer dizer, você evita deslocamentos, tem um conforto dessas pessoas. Podemos ir? Então, assim, eu não vou nem ler. Essa apresentação está ficando, tá, Edgar? Não, já está aqui. Como está ao vivo, você tá. pensa que eu estou aqui, o pessoal está ao vivo aqui também. Não, já estão pedindo isso. Tá bom, não, vai ficar aí, tá? Então podemos passar, aqui é só para que a gente veja também, como é que está o déficit. É uma base que a gente vem enrolando e cada vez que a gente... mesmo que a gente tenha atuado e feito muitas entregas com Minha Casa Minha Vida, o déficit ainda parece que é um problema persistente, Em algumas áreas do país ele pouco regrediu, e em algumas ele chegou inclusive a aumentar, mesmo com os investimentos, Isso aí talvez fosse o caso para se pensar em pesquisas e entender o que levou a isso. Podemos ir? Então era isso. Quero pedir desculpas se eu me alonguei, muito obrigado a vocês. Gostaríamos de agradecer a apresentação feita por João Mendes da Rocha Neto. Aproveitamos também para agradecer a presença de Regina Gonçalves, secretária de Habitação de Diadema, Marcos Antônio Ratti, secretário de Desenvolvimento Econômico de Mauá, Ana Paula Lepori, secretária adjunta de Habitação de Santo André, Silvana Guarnieri, assistente de secretário da Secretaria de Obras de Diadema, Luiz Carlos da Silva, secretário adjunto de Segurança Pública e Defesa Civil de Mauá, e Márcia Carvalho, secretária adjunta de Habitação de Diadema. Também aproveitamos para avisar os presentes que no final do evento será entregue um material institucional do Ministério. Agora convidamos a senhorita Cristiana Scorza Guimarães para a apresentação. Bom dia a todos. Eu olho aqui. Acho que aqui não. Muito obrigada pelo convite, Edgar. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada a todos pela presença. Bom, vou falar um pouquinho. Eu sou arquiteta, minha formação, e eu estava no Ministério das Cidades e agora tive o grande prazer de trabalhar com o João no Ministério do Desenvolvimento Regional.
Então eu vou falar um pouquinho sobre o programa que foi criado ano passado dentro do Ministério das Cidades, que é um programa de desenvolvimento urbano, que é o ProCidades. É um programa de financiamento com recurso do FGTS, e ele foi criado no final do ano passado, então ele se iniciou mesmo esse ano de 2019, né, junto já com o MDR. E esse programa, ele visa exatamente toda essa política que o João apresentou do desenvolvimento urbano, que são intervenções integradas, né, dentro de um perímetro urbano, onde a posição do Ministério, da Secretaria não é fazer uma obra específica, é fazer uma obra como um todo, uma reabilitação no espaço como um todo. Esse é o objetivo principal do programa. Bom, o objetivo, então, é proporcionar aos estados e municípios brasileiros condições para formulação e implantação de políticas de desenvolvimento urbano local a partir do financiamento de investimentos apresentados na forma de projetos integrados de melhoria de um perímetro urbano, previamente definido, e assim garantir maior efetividade da função social da cidade e da propriedade urbana, priorizando a ocupação democrática de áreas urbanas consolidadas. Então, é exatamente uma definição de um perímetro onde a gente prevê muito esses espaços abandonados, espaços centrais das áreas urbanas, exatamente visando essa coisa da segurança que o João falou, requalificar esses espaços, chamar a população para utilizar os espaços como moradia. A visão é um pouco isso, revitalizar todo esse espaço abandonado e uma criação de novos espaços que estejam dentro de uma área urbana também. Então, quais são os tipos de intervenção? Qualificação do espaço público, né? Democratização do acesso aos equipamentos imobiliários urbanos, estímulo à utilização de imóveis vazios e ociosos, prioritariamente para habitação de interesse social, revertendo o processo de esvaziamento e degradação urbana, que é exatamente isso que a gente falou, né? De espaços, grandes centros abandonados, e hoje em dia construindo na periferia em vez de utilizar aquele espaço que já existe, né? O uso de tecnologias para cidades inteligentes também é um outro foco. A gente utilizar todo esse mecanismo que existe hoje para atender, beneficiar o cidadão, né? Com a tecnologia, com tudo isso. É uma outra modalidade dentro do programa. O programa foi regulamentado por uma instrução normativa, que é essa que foi publicada em 20 de novembro do ano passado. E ele tem duas modalidades, que é reabilitação de área urbana, que é exatamente essa definição do perímetro, e a modernização tecnológica, que é o financiamento de implantação e desenvolvimento de soluções e ferramentas tecnológicas no âmbito do conceito de cidades inteligentes. Então, como a Secretaria está desenvolvendo a carta, né, para cidades inteligentes, então, em cima disso, a gente quer promover isso, beneficiar isso para os municípios. Dentro da reabilitação urbana, quais são as ações financiadas, né? A elaboração de estudos, planos, projetos e execução de obras de implantação, ampliação, restauração, reforma, retrofit ou adaptação de edifícios, espaços públicos, logradouros públicos, reabilitação de imóveis vazios ou subutilizados. O que a gente quis incluir aí? Muitas vezes você tem a área, mas você não tem o projeto. A gente quis incluir a execução do projeto. Para se ter uma grande obra, é preciso ter um projeto bom também. Então, a gente quis incluir dentro desse financiamento a possibilidade de executar um projeto também. E a possibilidade de alteração do plano diretor, se for necessário, com essa intervenção, né? Então, toda
essa nova elaboração de planos pode ser elaborado dentro desse financiamento. O perímetro de atuação deverá atender aos seguintes requisitos mínimos de infraestrutura básica na forma da legislação vigente. O que é exigido dentro desse perímetro? Se não existir a infraestrutura básica, tem que ser contemplada com esse financiamento, que é escoamento das águas pluviais, iluminação, esgotamento sanitário, abastecimento de água, pavimentação, energia domiciliar, circulações acessíveis. Então, dentro desse perímetro definido, caso já exista essas obras, ok. Se não existir, é obrigatoriamente contemplado dentro do financiamento. A outra modalidade, que é modalidade 2, é a modernização tecnológica urbana. Dentro dessa modalidade, o que pode ser financiado? Mobilidade e transporte urbano, geração de energia renovável, abastecimento de água, resíduos sólidos, infraestrutura para resiliência e segurança em espaços públicos, telecomunicações e internet de alta velocidade, engajamento comunitário e participação social, desenvolvimento econômico e governo eletrônico, monitoramento ambiental, capacitação. O que é esse item? Esse item a gente colocou na instrução normativa como obrigatório, porque hoje em dia a tecnologia está avançando muito. Muitas vezes o município adquire um equipamento e não tem nenhum servidor capaz de utilizar e acaba se perdendo. Então isso é obrigatório dentro do investimento, dentro desse financiamento, utilizar pelo menos até 3% para capacitação dos servidores ou de quem vai monitorar isso aí, né? E dentro desse investimento, para projetos e planos, caso tenha que ser executado, no máximo 5% do valor. Tá? Dentro da instrução normativa, se vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada, você vai ver que todos os itens têm etc, porque as tecnologias avançam a cada dia, a gente não tem como fechar o que realmente seria financiado. O que nós queremos trazer com esse programa é beneficiar o cidadão mesmo no atendimento, com essa tecnologia que está cada vez inovando mais. Próximo. Pode passar. Não, é o outro. Não, é o de cima. Bom, o procedimento, eu acho que é o de cima. As condições de financiamento. Bom, o financiamento é feito através de recurso do FGTS, né? E existe, nós do MDR somos o que chamamos de gestor da aplicação. Então, nós normatizamos o programa, nós enquadramos as propostas e, a partir daí, o município vai indicar um agente financeiro para fazer uma análise, que nossos colegas da Caixa estão aqui, né? E são os nossos grandes parceiros nisso aí, fazer toda uma análise de risco e análise técnica das propostas, né? E, a partir daí, estando apto, o Ministério faz a seleção dos municípios. O programa ele vai ficar aberto durante o ano inteiro. Existe um recurso previsto pelo FGTS já oficializado de 4 bi durante 4 anos, ou seja, 1 bi a cada ano a partir desse ano de 2019, né, até 2023. Então, nós temos destinados 1 bi para esse programa durante o ano. Então, ele é aberto desde o início do ano até se encerrar o valor de 1 bi.
Os limites de financiamento serão estabelecidos pelo agente financeiro, que vai fazer essa análise de risco, né? As operações de crédito observarão prazo de carência de até 48 meses, contado a partir da data da assinatura do contrato. O primeiro desembolso do contrato deverá ser efetuado em até 12 meses, contados a partir da data da assinatura. O prazo máximo de amortização será de 20 anos. E o juro será pago mensalmente nas fases de carência e de amortização. A taxa nominal é de 6% ao ano, acrescido da remuneração do agente financeiro, que é limitada a 2% ao ano. E a taxa de risco de crédito do agente financeiro limitada a 1% ao ano. Isso tudo já foi definido por uma resolução do próprio FGTS, que é a resolução 897. Tá? Não existe limite de população de município para ser selecionado e não existe um limite do valor. O que a IN estipula que intervenções acima de 150 milhões serão analisadas por nós, pelo MDR, junto com o agente financeiro, a possibilidade de ser separado por etapas a obra, desde que a etapa tenha plena funcionalidade, a etapa definida. Esse procedimento de seleção, ele passa por algumas etapas, que seria o cadastramento do proponente, que é via um sistema que está disponível no portal do Ministério, que é o ProCidades mesmo, no final tem como acessar. Depois desse cadastramento dos municípios, da prefeitura, ele é feito um enquadramento por nós, que é um enquadramento que segue exatamente o que a instrução normativa permite, né? As ações que a instrução normativa está permitindo, dentro das duas modalidades. Depois vem a manifestação do agente financeiro, que ele vai fazer a análise de risco, de capacidade de financeira do município e a análise técnica, né? E a partir daí vem a validação da proposta pelo agente financeiro. A partir do momento que o agente financeiro validou a proposta, o MDR faz a seleção, faz a publicação e o contrato da proposta com o agente financeiro. Então, todo esse trâmite, a gente depende muito do nível da proposta, né? Porque ele pode ser tanto rápido, o nível de enquadramento, como ele pode demorar um pouco mais com a conversa que a gente tenha com a prefeitura, com o pessoal que está fazendo o cadastro. Certo? Bom, a manifestação do agente financeiro, o que ele vai verificar é a elegibilidade do tipo do proponente, a adequação do proponente às políticas operacionais, a conferência dos documentos entregues, os aspectos técnicos da proposta e os aspectos orçamentários e financeiros, né? Aí vai depender do agente financeiro que tipo de documento ele vai pedir, e dependendo da proposta também, o tipo de documentação que eles vão solicitar. Inicialmente, para cadastramento da proposta dentro do sistema, é solicitado um preenchimento de um formulário com os dados da prefeitura, com dados da proposta, uma justificativa da proposta, uma explicação, né, do que deseja com aquela proposta, qual a população que vai ser beneficiada com aquela intervenção, uma definição com fotos do perímetro que vai ser atuado, que vai receber aquela intervenção. E esse perímetro, assim, é bom se observar que já aconteceu do município, né, João, e colocar o município inteiro. Então, a gente questionou, você vai fazer a intervenção no município inteiro? Vai ter acessibilidade no município inteiro? Porque vai ser cobrado isso, né? Então, tem que ser observado dentro desse perímetro, toda aquela infraestrutura básica vai ter que ser realizada, então definir bem o perímetro. E se vai ter algum tipo de edificação construída no perímetro,
esse tipo de coisa, tudo isso vai ser definido nesse formulário de apresentação, cadastrado no sistema. E é solicitada uma declaração de capacidade técnica com indicação do engenheiro responsável da própria prefeitura, né? E a declaração de contrapartida. Tem que ter uma contrapartida de 5% no mínimo. Então tem que ter essa declaração da capacidade do município perante essa contrapartida. Tá? Isso é exigido no cadastro inicial. Pode passar. Bom, depois a validação da proposta vai ser feita também pelo agente financeiro, onde ele vai ver a compatibilidade do projeto técnico, enquadrada pelo gestor da aplicação, porque nós vamos enquadrar só dentro dessa justificativa, tudo que você definiu. Depois eles vão minuciar toda essa proposta. O agente financeiro vocês vão ter que detalhar para o agente financeiro para eles verem se realmente está de acordo com a proposta enquadrada, né? Os requisitos jurídicos, a viabilidade econômica e financeira, conformidade com os critérios estabelecidos do agente financeiro. A proposta também deverá apresentar resultados satisfatórios na análise de risco de crédito realizada pelo agente financeiro. O agente financeiro nos informará, no prazo de 90 dias, que a proposta está validada. Aí, a partir desse momento, é feita a seleção da proposta por nós e, caso inicialmente a gente não tem critérios de priorização, porque, como eu falei, os cadastros ficam abertos durante o ano inteiro, mas nós temos um recurso limitado a 1 bilhão. Então, no final, caso esse recurso esteja sendo encerrado, a gente tem os critérios de priorização, que será o desempenho da execução dos contratos do tomador junto à Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano, os indicadores de IDH, e o índice de vulnerabilidade social e o número de beneficiários diretos. Então, será analisado esses 3 itens no final do recurso, né? Aí todo esse processo se dará dentro do sistema de seleção já disponibilizado no portal do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o procidades.mdr.gov.br. Pode ser feito o cadastro da prefeitura. A partir do momento que a prefeitura faz o cadastro, ela pode inserir propostas. Tá? Bom, e esse é o e-mail para dúvidas, qualquer questionamento sobre o programa, nós estamos à disposição. Na mesma linha desse programa, dentro do PPA, a gente está lançando para 2020 uma ação. Existe já uma ação, que é a ação 10T2, que é feita pelo recurso da OGU, e a gente está alterando essa ação para a partir de 2020, ela ter a mesma linguagem desse programa, que é nessa mesma formatação de umas intervenções integradas, e não fazer especificamente praças como ela atuava só na praça. Ela quer fazer uma intervenção na praça e seu entorno, entendeu? Aí essa ação é recurso da OGU e emendas parlamentares. Ela vai ter mesma formatação e mesma modalidade também de modernização tecnológica a partir de 2020. Não sei se você quer completar alguma coisa. É só a título de esclarecimento para vocês entenderem o que isso apareceu um pouco no slide lá, e eu tinha falado para a Cris, para ela falar. O perímetro, ele pode ser um bairro, um quarteirão, né, o entorno de uma avenida. Então, tanto no Procidades, que é financiamento, como no nosso programa, que foi encaminhado para o Ministério da Economia, né, do PPA, nós fizemos essa opção. Então, para as pequenas cidades, a definição, e para as médias também, a definição é que tem que ter um perímetro, sendo que nas pequenas a gente está declarando que nós gostaríamos de requalificar as áreas centrais. Às vezes é uma cidadezinha de 12, 15 mil habitantes, aí aquela área mais central dela está um pouco
já mal cuidada e tal. Então ali a gente faz uma intervenção conjunta, do jeito que está aqui no Procidades, né, com saneamento, com iluminação, né, com o cuidado da parte de paisagismo, a parte de recolocar pavimentação, se for preciso. E a cidade média, o que a gente está dizendo é o seguinte: para evitar esse modelo que concentra as atividades, né, na área central, que tá é o modelo que o Brasil. O que a gente vai dizer para as cidades médias tem bairros que são passíveis de uma expansão e de uma consolidação de um subcentro, que ali se dinamize e tem população, tem grande população no entorno, que se possa consolidar ali um subcentro da oferta de serviços, de ter empregos e tal. Pois muito bem, é ali que a gente vai. E o que a gente também está deixando, né, no PPA, é que se uma cidade média que tenha 4 ou 5 subcentros, infelizmente o prefeito vai ter que fazer uma escolha, tá? Porque hoje a gente ontem, quando consolidou o nosso programa, a gente olhou, não é uma coisa intuitiva. As cidades que a gente está escolhendo são as cidades polos dos estudos do próprio IBGE, das cidades das regiões intermediárias e imediatas. E lá estão elencadas cerca de 132 cidades. Então serão essas as 132. Então o que a gente vai chegar? Sei lá, Juiz de Fora, chamar o prefeito de Juiz de Fora, o prefeito dizer: eu tenho 5 bairros, prefeito, eu não posso pegar o meu dinheiro todinho e colocar, porque senão eu vou estar descobrindo Teófilo Otoni, eu vou estar descobrindo Bauru, eu vou estar descobrindo Marília, eu vou estar descobrindo Campos, Nova Friburgo, né? Então a ideia é essa. O prefeito também tem que assumir. Tem o bônus, digamos, do recurso da União chegar, mas tem o ônus que ele vai ter que assumir perante a população dele. Ou então ele pode requalificar o outro com recursos da prefeitura, já que a União vai chegar nesse que foi definido. Então é tentar um pouco administrar o recurso, que não é muito, né? Mas reconhecendo que a gente vai estar fazendo um processo de desconcentração, né? Que essa coisa da forte concentração depois começa a gerar deseconomias, que a gente já viu. Isso aqui, São Paulo é encarnado isso, né? Então o que a gente quer fazer é evitar que cidades de porte médio cheguem nesse estágio. Então a lógica é essa, né? Escolhe um bairro, pronto, ali a gente chega em conjunto, dando toda a infraestrutura que for necessária, que a prefeitura entender que tem insuficiência. E na cidade pequenininha, a área central de preferência, né? Agradecemos as apresentações do senhor João Mendes da Rocha Neto e da senhorita Cristiana Escorça Guimarães. Agora o secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Edgar Brandão, fará a finalização das apresentações e posteriormente abriremos para as perguntas dos participantes. Logo após faremos a coletiva de imprensa. Bom, queria agradecer ao João essa parceria maravilhosa, muito esclarecedora para a gente, por isso que a gente precisava da presença de vocês. Agradecer a paciência, inclusive da Cristiana, conhecendo um pouquinho aqui da cidade. Nós vamos abrir para as perguntas e só com esclarecimento, a gente já fechou uma pauta no período da tarde. A gente vai ter cada meia hora para cada município. E aí eles teriam chance, os secretários, os diretores, de ter um esclarecimento mais próximo. Isso foi quando a gente fez com o Jean Carlos Berjo, esse secretário foi muito bom, foi bastante produtivo. Então eu agradeço a presença de todos e vamos abrir as perguntas. E a primeira pergunta que eu faço: tem que entrar no sistema do Siconv para cadastrar? Não, né? E outra coisa, eu sabia que não. O agente financeiro vai ser a Caixa? Pelo amor de Deus, Cristiana, meu Deus. Depende da sua relação com a